Em Mateus capítulo 24, você vai ver que Jesus está falando ali sobre os acontecimentos dos últimos dias. Profecias que vão acontecer nos últimos dias. Os discípulos perguntaram para Jesus que sinal haverá da tua vinda, da consumação dos séculos. E Jesus ele vai responder aquela pergunta dos discípulos e vai narrar os fatos em ordem. Ele não vai colocar de forma aleatória, ele vai narrar de uma forma cronológica para que eles pudessem entender. E isso ficaria escrito para que nós hoje estudássemos as profecias, os acontecimentos dos últimos dias, da mesma forma que os discípulos tinham curiosidade para conhecer o que aconteceria nos últimos dias. Então os discípulos fazem a pergunta pela curiosidade que eles tinham, como os fatos se dariam, como ocorreria. E Jesus ele narra de forma organizada. Então você vai ver que Jesus ele vai narrar desde o início dos primeiros fatos até o toque da sétima trombeta, da última trombeta que traz ele de volta, a segunda vinda de Cristo, quando ele volta. Então você vê que Jesus ele não coloca de qualquer forma, ele coloca de uma forma organizada. E aí 50 anos depois, mais ou menos 50 anos depois, você vai ver que João ele vai escrever o livro do Apocalipse narrado por Jesus. Então ali os acontecimentos estão alinhados, não tem nenhum acontecimento equivocado. Você pega o livro do Apocalipse, parece que está desorganizado, mas se você olhar para dentro do livro do Apocalipse através dos selos, a leitura que você estiver fazendo, você olha para os selos. Então você vai pegar o primeiro selo, e no primeiro selo você vai ver que tem a narração de um cavaleiro que vem montado num cavalo branco, a qual lhe foi dado a realeza, a coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Você olha esse cavaleiro montado num cavalo branco e você percebe ali que se trata do anticristo. Quando você faz a leitura correta, ali você vai perceber que aquilo ali se trata do anticristo e não do Cristo. Então, alinha com o que Jesus fala em Mateus capítulo 24, porque no primeiro ponto de Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer assim, vede que ninguém vos engane, porque virão falsos cristos e enganarão a muitos. Então Jesus pega o primeiro ponto e você pega lá no livro do Apocalipse, alinha com o primeiro selo e você encontra a narração do que Jesus está falando ali. Então se você alinhar os pontos, você vai ver que a equivalência que vai dar ali é de falsos cristos. Então vai vir falsos cristãos, falsos cristo, anticristo. Então o império do erro, da apostasia, a negação. E se você olhar para o cavalo branco, você vai ver que ele traz a sensação paz. O branco não é a paz. Você vai lembrar daquele texto que diz assim: quando todos disserem paz, paz, virá repentina destruição. Então Jesus, ele alinhou Mateus capítulo 24 e alinhou com as revelações que ele está mostrando para João ali no livro do Apocalipse. Então a linha que você vai ver que está tudo organizado. Pega o segundo ponto, eu coloquei aqui o segundo ponto, vai ver que Jesus falou de guerras e rumores de guerras, depois desses acontecimentos, e na ordem, faz a leitura. E aí você vai ver que se você olhar para os selos, você vai ver que lá nos selos está falando sobre um cavaleiro que vem montado num cavalo vermelho que tem uma espada. Para quê? Para fazer guerras. Então está justamente alinhado com o que Jesus falou aqui logo no segundo ponto. Então virão guerras e rumores de guerra. Depois ele vai falar de nação contra nação, reino contra reino, e você vai ver que isso está comparado, organizado, equivalente ao que está lá no segundo cavaleiro, que é lhe dado uma espada, e os homens se matam uns aos outros, fazem guerras uns contra os outros. Então Jesus, ele equivalência ali de Mateus capítulo 24 com o segundo selo, onde Jesus alinhou todas as profecias, os acontecimentos da última semana do livro do Apocalipse nos últimos 7 anos. Você continua a leitura, você vai ver que ele vai falar de fomes, terremotos em vários lugares. Se você olha para essa parte e alinha com o terceiro selo, você vai ver que no terceiro selo tem um cavaleiro que vem montado num cavalo preto, tem uma balança e é dito para ele: não danifiques o azeite e o vinho. Quando você olha para isso, você vai ver que vai alinhar certo aqui com o terceiro cavaleiro do Apocalipse, e vai alinhar com o que Jesus está falando aqui: fome e terremoto em vários lugares. Logo depois você vai descer mais um pouquinho no texto e você vai olhar que Jesus vai perceber que Jesus vai falar: então sereis atribulados
e vos matarão. Olha, Jesus narrou: viram falsos cristos, pois guerras e rumores de guerra, depois nação contra nação, fomes e terremotos. Aí ele vai dizer: então sereis atribulados e vos matarão. Aqui nesse ponto você vai perceber que Jesus chegou na metade da semana. Então vos matarão, sereis atribulados e vos matarão. Quando você olha para essa parte aqui, você vai perceber que é na metade da semana. Metade da semana aqui está dando 3 anos e meio. Então deu 3 anos e meio, você vai ver que vai alinhar com o cavalo verde. Esse cavalo verde, ele tem a morte e o inferno lhe seguindo. A morte e o inferno lhe seguem. Então esse cavaleiro aqui, você vai ver que vai alinhar com metade da semana. Por quê? Porque você vai olhar, vai alinhar com a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira não está no meio da menorá? Se ela está no meio da menorá, você alinha ali com esse quarto cavaleiro aqui. No quarto cavaleiro, que tem morte e inferno, você vai ver que está alinhado com a igreja de Tiatira, que tem, onde tem o filho do homem que está com olhos como chama de fogo, e ele está irado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel que mata profetas. Se você lembra de Jezabel, você vai lembrar de Elias. Então você vai ver que aqui Jesus ele está falando: então vos odiarão, vos matarão, sereis atribulados e vos matarão por causa do meu nome. Então alinha com esse terceiro, com esse quarto cavaleiro, e você vai ver que as coisas vão ficar organizadas. E aqui, a partir desse quarto selo, você vai ver que vai começar o toque das 7 trombetas do livro do Apocalipse.